Uhum. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Como é que estão todos? Boa noite, Priscila. Boa noite, como vai, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui hoje, eu e a Priscila. A Élica também está tentando entrar. O assunto do nosso tema hoje é para que serve o serviço social da Associação Procura da Ela, com as assistentes sociais Priscila Pedrosa e Élica Fernandes. A Élica está com um problema, não está conseguindo conexão, e assim que ela conseguir, ela se junta a nós. E se ela não conseguir, a gente vai ver como é que a gente faz. Se a gente faz só eu e a Pri, ou a gente faz um pedaço e a Élica faz outro pedaço, a gente vai ver como é que a gente vai fazendo, tá bom? Eu queria aproveitar, falar para vocês que ontem a live com o Dr. Rodrigo foi super interessante. Ele precisava terminar às 10 horas, foram quase 2 horas de live, e mesmo assim ficaram dezenas, se não uma centena de perguntas sem respostas, e ele já se comprometeu conosco de fazer uma próxima live, Eu queria começando aproveitar. as respostas que não foram dadas ontem, tá? Queria também falar que amanhã, nesse mesmo horário, aqui no grupo, às 8 horas da noite, nós temos uma live super especial com a doutora Ana Lúcia Chiappetta, que é a nossa fonoaudióloga, com mediação da Tamara Elisa, também fono. E essa live, ela é muito especial porque amanhã acontece o nosso aniversário de 7 anos da associação. E a live, ela acontece exatamente nesse dia, 26 de junho. O tema da live é gerenciamento da deglutição em indivíduos com ela, e vai ser aqui no grupo às 8 horas da noite. Então não percam, estejam conosco, porque a live é amanhã imperdível, tá? E queria falar também com vocês um pouquinho sobre a campanha dos anjos. É muito importante que todos, quem puder, faça adesão a essa campanha. Para você se tornar um anjo da procura, basta você entrar no nosso site, o www.procuradaela.org.br, e lá você já vai ver a matéria que está na homepage, na capa do site, sobre os anjos. E como é que você se torna o anjo? É fazendo uma colaboração mensal para a associação. Qualquer valor acima de R$ 10, pode ser R$ 10 por mês, pode ser R$ 20 por mês. E essa colaboração faz toda a diferença para a gente. Por quê? Porque a gente tem ajudado os pacientes de ela com empréstimos de aparelhos, a gente tem ajudado os pacientes de ela com doação de insumos, a gente tem ajudado de várias formas. Mas para isso a gente precisa de dinheiro para manutenção, dinheiro para correio, dinheiro para aluguel da nossa sede, e dessa forma é muito importante a gente ter uma entrada de dinheiro. A gente tinha algum recurso, mas com a pandemia esses recursos secaram. Então é muito importante que você possa nos ajudar. Dito isso, eu queria apresentar a Priscila, que é nossa assistente social. Eu queria que a Priscila falasse um pouquinho do trabalho dela, quando ela se envolveu com ela. Eu li um post seu, Priscila, esses dias, e ali você conta quando é que foi seu primeiro contato com ela, e depois conta como é que você voltou a se encontrar com ela. Por favor, Priscila.
Olá, pessoal, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui junto com o Jorge, procura da Ela, né? Eu sou assistente social e o meu primeiro contato com a Ela, acho que foi no ano 2000, né? Quando eu li o livro do Mitch Albom, A Última Grande Lição, e aquela leitura me comoveu muito, né? A história de um paciente com ela, né? Até o seu processo final, assim, de vida, enfim. Mas o que me motivou muito foi como ele levou o dia a dia, mesmo tendo a doença, né? A vontade dele de viver, de existir, né? Enfim. E naquela época eu estava ainda prestando vestibular para medicina, enfim. Prestei nas universidades federais, uma vez fui aprovada, não fui classificada, fiquei nas vagas remanescentes, né? E não consegui, não fui remanejada. Então, depois eu fiz vestibular para a área do serviço social e me formei, e quer dizer, no estágio, eu fui para o setor de investigação de doenças neuromusculares na Unifesp, e ali também na Abrela, e lá foi o meu primeiro contato, assim, com os pacientes, né, ali com a equipe multidisciplinar. A Élica foi a minha grande mestra, ela me ensinou muito, a Cecília também ali junto com ela, né, então ali eu comecei a ter meus primeiros contatos, a minha experiência. Depois fui para o Instituto Paulo Gontijo, lá onde eu implantei o serviço social, e há pouco tempo também vim aqui participar, né, junto com o Jorge, a Élica, que me convidou para estar junto com ela, e foi uma honra, né, estar junto com a Élica novamente, que foi ali a pessoa que me instruiu bastante, me ensinou muito, e com o Jorge, né, com a Cris, que são pessoas maravilhosas, com a Lina Pádua, que também a conheci, toda essa família grandiosa que a gente tem hoje. Então, assim, é um prazer, é um privilégio, né, estar trabalhando como assistente social na procura, né. Eu costumo dizer para os pacientes que nós somos pétalas, e juntos somos todos girassóis, né? Porque assim, é uma pétala abraçando a outra, e a gente forma uma flor, que é o girassol, que é o símbolo, a marca da procura. E eu sou apaixonada por flores, então eu acho lindo mesmo, assim, não só o sentido figurativo do símbolo, mas a forma que é utilizada, a forma que a gente agrega, né, que a gente se une para acolher, para ajudar os pacientes. Então, assim, o serviço social, né, na procura consiste em acolher os pacientes com amor sempre, né, com muito carinho, com muita atenção, né, esse trabalho, o trabalho da gente é abraçar mesmo, acolher com amor, porque se não tiver amor, para que serve a gente estar nesse propósito, né, e a gente informa, a gente orienta, a gente encaminha os pacientes para que eles tenham acesso aos serviços de saúde, aos seus direitos, né, sociais e civis, né, então, o dia a dia nosso é assim, eles procuram, eles entram em contato, e a gente acolhe, informa, né, quando existe alguma dúvida que seja relacionada a uma outra área que não compete a mim como assistente social, eu me comunico com a equipe na procura. A gente tem pessoas que atendem voluntariamente, né, então a gente tira dúvida com fono, físio, e assim, gente, é realmente fantástico o trabalho, né, e dito isto, o objetivo do nosso trabalho lá social é orientar mesmo, né, para que as pessoas com ela tenham acesso, né, aos seus direitos, né, e as informações que auxiliam na qualidade de vida, porque é muito importante, assim, inicialmente para um paciente, né, quando ele é diagnosticado e ele é pego de surpresa, porque realmente são muitas informações, então quando ele vem para o serviço social, a gente vai procurando, por exemplo, direcionar eles para que eles tenham os serviços ali em prol dele e não seja tão estressante no dia a dia. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem isenção de rodízio, né?
E o paciente com ela, com o laudo, ele entra, no site do Detran, né, aqui em São Paulo, ou então a gente encaminha, enfim, no site da Procura também tem sobre os direitos, inclusive escrito até pela Élica, sobre os direitos civis. Então, eles conseguem, com o laudo médico, com a documentação, né, do carro também, de preferência um carro que realmente esteja disponível para esse paciente passar nas consultas, né? Então, ele consegue ser isento, né? Esse veículo, ele não vai ter problema de transitar em São Paulo, então, alguma emergência, consulta, se ele vai... ele não vai se preocupar com a questão da multa, porque ele está isento do rodízio. Outra coisa importante também que a gente já passa para o paciente, por exemplo, é o cartão DEFIS, né? Porque mesmo o paciente com ela, ele não estando ainda no estado de deficiência, né? Porque ele é diagnosticado, mas às vezes ele está ainda caminhando e tal. Mas o que acontece? A gente entende que o paciente de ela, ele não pode ter cansaço físico, né? Exercícios repetitivos e fadiga. Então, se ele consegue o cartão DEFIS para estacionar o carro com a vaga com a melhor acessibilidade para ele não ter esse esforço físico e melhorar a qualidade de vida dele, e desacelerar um pouco o processo dessa doença que é neurodegenerativa, melhor, né? Então, por isso que a gente já passa a isenção de rodízio, DEFIS, a gente orienta sobre isso. Outra coisa também é sobre a medicação, o Riluzol. O Riluzol, ele é gratuito, né? Ele é fornecido pelo SUS. Então, ele pode pegar esse remédio na farmácia de alto custo, né? Então, assim, porque às vezes o paciente, ele não consegue, ele não tem acesso, não sabe, então ele vai e compra, mas ele tem direito, o Riluzol, ele é gratuito, né? BIPAP, né? Agora, nesse surto de pandemia, né, a gente está tendo muita questão dos pacientes procurando, mas assim, eles fazem o exame, a espirometria, e vai lá na Secretaria de Saúde para conseguir o BIPAP. Às vezes fica complicado, demora, mas a gente sempre orienta, né, recorrer ao Ministério Público, com laudo médico bem detalhado, explicando o quadro de saúde atual do paciente, como ele se encontra, né, com todas as necessidades, o que ele precisa. É importante, por exemplo, no laudo médico, ter que o paciente, ela, né, é uma doença neurodegenerativa progressiva, paralisante, irreversível e incapacitante, né? E que precisa de cuidados, de equipamentos de sobrevida, isso é super importante, gente, os equipamentos de sobrevida, né? Para que ele realmente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, a gente orienta quando ele não consegue o BIPAP, ele procurar o Ministério Público, certo? E, Priscila, o que eu vejo, Priscila, às vezes eu vejo que um paciente entra em contato, nós tivemos um caso agora, acho que faz uns 15 dias, de um paciente que tinha solicitado um BIPAP na cidade dele, não vou nem citar o nome do paciente, nem de que cidade que era, também não sei se foi você ou a Élica que cuidou do caso, se foram as duas, mas eu vi que ele tinha pedido o BIPAP não saía, e vocês entraram em contato com o serviço responsável lá na cidade dele, ligaram para lá, não sei se foi para a Secretaria de Saúde ou para o departamento responsável, explicaram, falaram, e em uma semana o BIPAP acabou saindo para o paciente. Isso. Sim, quer na dizer, realidade, Jorge, isso acontece... Ai, perdão, pode falar. Né? Não, vocês fizeram esse meio de campo também, né? Não Sim, só instruir o paciente, mas a brigar pelo paciente. mediação. Sim, a mediação com os serviços de saúde, com os serviços públicos, com os órgãos, né? Isso, com a Élica, a gente aprende muito no dia a dia, porque a gente fica mesmo em cima, né? Isso é de rotina, na realidade, viu, Jorge? Isso não só teve esse episódio, como vários outros, assim, nesse mesmo patamar, né? Com a Élica, comigo. Teve, sim, um caso também lá em Belo Horizonte, que também a gente ficou em cima, ligando para o hospital, ligando para a equipe, até para o médico, para conciliar, mediar com todos, sabe? Porque o trabalho é junto, né? Nós somos uma equipe, e quem está junto com a procura sabe que é assim, né? A gente se abraça mesmo como pétala em flor, assim, o girassol mesmo se abraçando. Então, assim, teve um caso também que
a Élica resolveu também no início do ano que me deu muita motivação também foi do Astral, né? De um paciente lá em Ribeirão Preto, uma paciente, e aí eu não sabia que o Ministério Público abria no final de semana. E nesse dia o Ministério Público abriu no sábado, ele atendeu o caso da paciente, e assim, coisa de, acho que uma semana ela também recebeu um Astral, e foi pela via Ministério Público, gente, muito legal, assim, quando o assistente social, ele realmente fica em cima das repartições, ele faz essa mediação, né, porque às vezes o paciente, ele tá ali, o cuidador familiar muito preocupado com a doença, e às vezes para resolver essas questões, um apoio, né, de um assistente social que conhece ali conciliando, mediando, realmente ajuda pra caramba, né. Maravilha. Que mais? Eu queria te Fala. pedir uma pausa e ler algumas perguntas que chegaram aqui. Certo. A Margarete, que está dando boa noite, a Margarete Pereira. Boa noite. Boa A noite, Rita Lee Margarete. está dando boa noite. Olá, Rita. A Raíssa Castro. O Jaime Ridorça deu boa noite de novo. O Ronaldo Santos dando boa noite. O Adilson fez uma pergunta que ele falou que é uma pergunta comum entre os pacientes novos. O serviço de assistência social é totalmente gratuito? Sim, na procura é totalmente gratuito. 100% gratuito. A Maria Ana dos Anjos está dando boa noite. O Ademar... Boa noite, Maria. Raíssa, Ronaldo, Adilson. O Ademar, obrigado, Priscila, pelos atendimentos, pelas mensagens do WhatsApp. É de Londrina. Ademar, conheço, converso com ele sempre. Olá, Ademar, boa noite, querido. A Rita Lima diz, Cris Abdala, eu amo você. Que linda. O Adilson Custódio, pois a assistência social é o filtro e direcionamento para outras áreas e profissionais. É isso mesmo. A Mônica Farinelli dando boa noite. Olá, Mônica. A Nathalie Pimentel, boa noite. A Fátima do Rosário Ramos dando Fátima, boa noite, querida. A querida Silvia Souza, meus amigos, Pri, Jorge. Silvia linda, de Recife. Aê, amiga. Boa noite, minha linda. Um abraço grande em você. É isso aí, nosso abraço para o nosso querido Recife. A Maria Wood Saldanha, minha querida Maria Lúcia, o trabalho dessa associação é muito bom. Beijos para vocês. Gratidão, querida Maria Lúcia. A Adriana está dando boa noite, adorando a live. A doutora Silvana Alves Escarance, que fez a live antes de ontem, está dando boa noite. Ana, que linda! Boa noite, que ajuda tanto a gente nessas mediações também com direito. Nossa, muito importante também o papel do advogado no serviço social junto com a procura. Ai, gratidão. É verdade, é verdade. Ela até comentou que vocês sempre perguntam como é que faz, ela também está sempre auxiliando. É isso que você falou, todos se unem, né? Todas as pétalas se juntam, né? Se unem, aí formamos um girassol grande assim da procura, abraçando todos, acolhendo da melhor maneira possível, de acordo com as nossas possibilidades. Óbvio, é muito, mas é muita demanda, então a gente vai delimitando. Claro. A Rebeca Barros falou, boa noite, aqui em Fortaleza não se fala em Riluzol. Só se você já for à consulta ciente e pedir. E quando pede BIPAP, é cancelado o Riluzol. Só na justiça. Rebeca, eu até queria falar um pouquinho sobre isso. Isso é o seguinte, o primeiro estudo que foi feito com Riluzol, em 1990 e pouco, sei lá de quando que é o Riluzol, mas é da década de 90, ele foi feito em pacientes que não usavam ventilação mecânica. Então, todos os pacientes que usaram Riluzol no clinical trials, no teste, para mostrar que o remédio fazia efeito, eram pacientes em início de doença e que não usavam ventilação mecânica. E isso está na bula do remédio. E o que acontece?
não existe nenhuma comprovação naquele primeiro trial, né, naquele primeiro experimento da década de 90, que é o que até hoje está na bula do remédio, não foi testado em pacientes com traqueostomia, nem em pacientes com uso de ventilação mecânica, com uso de BiPAP. E aí, o governo, que quer economizar, ele se aproveita disso, principalmente quando é ele que dá o BiPAP, então ele tem este controle, eu dei o BiPAP e eu dou o Riluzol, ele dá as duas coisas, ele tem esse controle para dizer assim, não, eu já estou te dando o BiPAP, e como não tem nenhuma comprovação científica que o paciente que usa o BiPAP pode melhorar com o Riluzol, eu não vou te dar mais o Riluzol. Então, quando o paciente entra em ventilação mecânica, ele corta o Riluzol. É uma artimanha, isso não é correto, porque já existem outros estudos que provam que já foram feitos com pacientes em ventilação mecânica, só que isso não está na bula do remédio, isso não são estudos que estão no protocolo aqui no Brasil, no protocolo do SUS, tudo. Então, o protocolo diz que o Riluzol é indicado para pacientes que não usam ventilação mecânica, porque foi isso que foi dito na década de 90 e o protocolo está sendo atualizado agora, em 2019, deve sair a atualização em 2020, 2021, e eu espero que isso mude. Mas o nosso protocolo é muito antigo. Então, quando acontece que quem dispensa o BiPAP é o mesmo que dispensa o Riluzol, e eles pegam essas duas coisas em comum, eles se aproveitam disso para fazer a negativa do Riluzol para quem já tem o BiPAP, tá bom? Eu só estou explicando por que isso acontece e por que isso tem uma base legal por parte do governo, apesar de estar errado, apesar de não ser correto. A Guimair, querida, boa noite. A Guimair, que nós temos nos falado. Boa noite, o Valdo Guimair. Silva queria que a Priscila falasse um pouco sobre a isenção do imposto de renda sobre a aposentadoria. Como fazemos para conseguir? A Dilma Moura está dando boa noite. A Ana Cláudia Nascimento está dando boa noite. A Janaína Boucher está dando boa noite, meus queridos. Você está linda, Priscila, com essa flor no cabelo. Obrigada. A Silvana Alves Escarance disse: olá, Priscila, é um prazer ter a oportunidade de ajudar. A Raíssa Castro, Priscila e ou Jorge. Tenho várias dúvidas, mas acredito que no decorrer da live terei algumas dúvidas sanadas. No entanto, inicialmente gostaria de saber se o paciente de ela, que possui plano de saúde e necessita solicitar o suporte de vida, faz a solicitação ao plano de saúde ou tenta pelo município primeiro. Então, eu já te respondo, Raíssa. Tem que pedir ao plano de saúde, tá? Primeiro ao plano de saúde. A Silvana Alves Carance está dizendo que é um absurdo, eu tenho certeza que ela está se referindo ao caso do Riluzol. Sim, com os pacientes do BiPAP, é um absurdo mesmo. Mas eu sei que a gente é um caso comum que a gente tem tido, a negativa do Riluzol para quem já usa ventilação mecânica. O Randall Rodrigues está dando boa noite. Querido Fari está nos assistindo, Marcelo Farinelli, Jaquelina Mussuri, do Rio de Janeiro, boa noite. E a Camila Santos disse: Priscila é muito prestativa. Gratidão. Jaqueline disse: agradeço imensamente a ajuda de vocês, em especial da nossa querida Silvânia Almeida. Bem, dito isso, eu vou deixar a Priscila falar mais um pouquinho aí, que eu a interrompi para dar essas mensagens de boa noite e essas primeiras dúvidas. Priscila, eu não sei se você tem a resposta àquela pergunta do Valdo. Do imposto de renda, sim. Isso, isenção do imposto de renda sobre aposentadoria para o paciente de ela. Tá, sem problemas. Assim,
A Érica, ela tá junto com a gente, ela não tá aqui na live, mas ela tá acompanhando. Então, assim, tem algumas coisas que eu gostaria de colocar, então, assim, a Érica, ela vai me ajudando, Valdo, e daí você pode, ela vai respondendo para você, porque, assim, é um pouco mais detalhado, porque eu não sei como é que é a tua situação, se você está no auxílio ou se você já está... Não sei como é que está a sua situação, precisava verificar, não sei. A Élica me ajuda aí, por gentileza, porque tem alguns detalhes, ele quer saber a isenção de imposto de renda para paciente de ela. Pode ser, sim, depende tem todo um contexto, né? Teria que verificar a salário do paciente, de repente, o valor da aposentadoria, se casa própria ou não, sei lá, tem uma série de coisas assim mais detalhadas que a gente poderia colocar. A gente poderia pedir, nesse caso, Priscila, para ele mandar uma mensagem com mais detalhes para o associal, eu prefiro. ela.org.br. Ou pelo WhatsApp, ou pelo WhatsApp. Ou e-mail, como você está falando, perdão. Isso, eu acho que o e-mail é melhor, porque aí a gente responde com mais calma. Né, Valdo? Se você puder mandar um e-mail para associal.org.br, tá? E aí a gente responde você com mais calma. Se você quiser continuar aí, Priscila. Só peça a Valdo que sinalize no WhatsApp também que ele envia um e-mail para a gente trabalhar essa questão, porque tem uma série de coisas que a gente precisa saber, para não ficar uma resposta assim no ar e, de repente, não encaixar com a situação dele, né? Porque cada paciente é uma história, tem um contexto diferente, então a renda de cada um é uma, então não dá para eu responder, é bem complexo, né? Assim, para colocar, enfim. Pode ser que sim, mas tem detalhes, né? Enfim. E o WhatsApp da associação é o 11 94208 0123. Vou repetir, 11 94208 0123. Tá? Esse WhatsApp fica com a Priscila direto e ela responde no horário dela. Tá? Então você pode mandar a pergunta direto para o WhatsApp ou para o e-mail, tanto faz, e a gente já amanhã ou no máximo depois de amanhã já está respondendo com todas as informações seguras e corretas aí para não ter nenhum desencontro aí, tá bom, Valdo? Se você quiser continuar, Priscila, da onde você estava, e depois volta com mais perguntas e outras dúvidas aí das pessoas. Tá. Eu gostaria de ter um textozinho aqui que a Élica preparou, assim, que está mais... deixa eu ver aqui, que eu gostaria de colocar algumas... que nem olha, cadê? Oi? Boa noite, gente, desculpa. Eu não estou ouvindo o Jorge, mas ele está aí, né? Tô, eu deixei você na tela aí, pode falar. Ah, tá, é que eu não vi você aqui, eu achei que tinha assumido a voz, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, desculpa. Não, deixei a tela para você ler aí. Tá, então assim, a gente, basicamente aquilo que eu falei no início, né, que no primeiro contato que o paciente ele tem, a gente acolhe, né, ele, a família, enfim, profissionais de saúde que também estejam junto com esse paciente, né, e que queira tirar alguma dúvida, esclarecer, enfim, e a gente vai nutrindo, né, o paciente, a família com as informações, com os recursos, né, que possibilitem a ele um melhor enfrentamento na vivência da doença, né. A gente orienta também sobre direito, isso eu falei logo no início, que eu falo sempre em isenção de rodízio aqui em São Paulo, principalmente, porque, enfim, a gente sabe como é que é o trânsito da cidade, para que eles procurem os recursos, né, que possibilitem o melhor enfrentamento na vivência da doença, sobre os procedimentos, né, para a inclusão do paciente nos ambulatórios especializados ou com profissionais especializados, né, e sobre os procedimentos para obtenção
de medicação e dos equipamentos também de sobrevida. Bom, gente, os equipamentos de sobrevida é algo muito importante, né? A Procura, ela tem um trabalho de emprestar em forma de comodato os equipamentos de sobrevida, porque quando o paciente, ele usa por tempo indeterminado, né, ele faz um contrato de comodato com a gente, não tem nenhum custo, é gratuito, mas quando ele não usa, ou quando não tem mais a necessidade do uso do equipamento, ele devolve para a instituição para que a gente continue aí florescendo, né, ajudando os outros pacientes que necessitem com esses equipamentos, né. Por exemplo, aconteceu um episódio há uns 2 meses, um paciente nosso, ele foi internado, né, e daí, no hospital, a esposa dele comunicou à equipe médica que ele tinha ela, obviamente, e mostrou o alerta médico, que o alerta médico também é um outro documento que nós aqui, assistentes sociais e toda a equipe da Procura, a gente sempre passa para o paciente, né, para os familiares, enfim, cuidadores, porque, assim, é muito importante, porque ali vem dizendo que não pode receber oxigenação direta, porque causa falência respiratória, não pode receber qualquer tipo de medicação e nem sedação. Então, assim, isso é extremamente importante, gente, o alerta médico ter junto com a pasta, com as documentações do paciente. Então, a esposa dele mostrou para a equipe, eles não respeitaram, eles, durante 3 dias, eles oxigenaram esse paciente, ele estava com um quadro de infecção respiratória, né, que é muito comum para paciente de ELA. Daí ela me ligou, desesperada, preocupada, lá do hospital, e eu fui conversando com ela ali, acalmando, tentando mediar a situação, e daí ela conversou com a enfermeira, que tinha se disponibilizado para conversar comigo, e depois a enfermeira, ela desistiu e não quis mais se comunicar, né, comigo. Era justamente sobre isso, sobre o alerta e a condição do paciente ali, porque também o paciente de ELA, ele também tem direito a acompanhante na UTI, gente, isso muita gente não sabe, mas a gente também tem até esse documento disponível no nosso site, né, que ele pode ter um acompanhante com ele. E recentemente eu li uma matéria, depois vocês pedem, a gente passa o link, aqui em São Paulo, que mesmo nessa questão de pandemia de Covid, o paciente também de ELA, ele tem direito a esse acompanhante. Então, tá bom. Ela não quis conversar, né, a enfermeira, voltando lá aquela história que eu estava contando, e depois passou um tempo, eu liguei para a assistente social do hospital, ela conversou comigo, e eu expliquei para ela, mas ela disse que para eu me comunicar ali com a equipe, com as outras pessoas, né, eu precisava ir lá pessoalmente. E ali foi uma situação bem difícil, daí eu me comuniquei, liguei para o Jorge, que até então, há pouco tempo era presidente da nossa associação, ele continua sendo um querido, né, a gente está com a Lina agora, e liguei para a Simone Rosapfel, que é físio, que também está junto com a gente na equipe, falei com a Élica, com todo mundo, e para a gente ver como é que a gente mediava nessa situação, porque ele estava internado, ele já tinha recebido 3 dias de oxigenação sem poder, mesmo a esposa comunicando e mostrando alerta médico, a enfermeira que ia falar comigo se recusou, falei com a assistente social, ela falou que tinha que estar lá pessoalmente, enfim. De repente, a gente conseguiu trazer as 2 irmãs dele, né, desse paciente, porque a gente, graças a Deus, a gente tinha disponível um Coffee Assist para empréstimo na instituição. A Simone, ela se disponibilizou, veio para dar uma orientação e treinar essas irmãs desse paciente, né, porque até então, se não fosse isso, eles já tinham lá preparado para ele fazer uma traque e uma gastrostomia precocemente, que não era o caso no momento, isso a gente já tinha conversado todo mundo com a equipe, né, não eu, porque isso não me compete, eu sou assistente social, mas como eu estava ali junto com a equipe multidisciplinar, com a físio, tudo, a gente percebeu que ele ia passar por isso, assim, de uma forma que precoce mesmo, porque até então o problema era catarro, e tanto que elas foram, as irmãs dele foram treinadas, né, com a nossa físio, o Jorge estava lá nesse dia, foi assim, até desesperador, porque as irmãs super preocupadas, e a gente ali, a Élica até depois tinha chegado, estava junto, a gente mediando aquela situação, acalmando, acolhendo, e elas foram lá para o hospital, né, já tinham recebido treinamento, levou em forma de comodato Coffee Assist, e quando chegou lá no hospital, conseguiram tirar todo o catarro do paciente, tudo, ele recebeu alta, gente, foi lindo, porque
Depois, a esposa do paciente gravou um vídeo, ele no sítio, brincando, já tinha tirado o catarro, ele brincando com o cachorro, a fala dele preservada, né? Então, assim, você veja que se não fosse ali o assistente social mediando, né, com a equipe, todo mundo ali se colocando à disposição, ele poderia ter passado por uma intervenção cirúrgica precocemente, de repente até com uma sedação que não era adequada, né, ali naquele momento, né, mas tudo isso porque começou ali o trabalho do assistente social e ali ele foi compartilhando, né, junto com a físio e ali a equipe junto. Então, assim, gente, isso foi para mim um ensinamento, assim, de vida mesmo, assim, sabe? E eu percebi realmente quanto é importante o trabalho mesmo do serviço social e do assistente social ter esse olhar acolhedor, ter a escuta qualificada, saber ali perceber as necessidades e compartilhar junto com a equipe, né? Muito importante mesmo, gente. Isso aconteceu e graças a Deus ele não precisou passar por essa intervenção. A esposa mandou aquele vídeo dele brincando com o cachorrinho, foi muito assim emocionante para a gente, sabe? A gente também assim orienta, né, sobre os procedimentos para a inclusão do paciente ambulatório, eu tinha falado anteriormente, dos equipamentos sobrevida, que é esse caso aí que eu contei para vocês ficarem sabendo, né, que é importante para um paciente de ELA ele ter esse equipamento para ele ter uma qualidade de vida melhor, né, e também uma forma de desacelerar o processo da doença, né. Que mais? A gente fala do AMBU, né, que aí é junto, claro, a gente fala com o fisioterapeuta antes, né, porque é muito importante, porque como o paciente está ali, né, a respiração dele é um exercício repetitivo e cansa, então, às vezes, o paciente, de repente, ele não é de DPOC, a gente fala com a físio, de repente, aí a gente fala do AMBU, e o AMBU, a procura, né, a gente doa, por isso que a gente conta muito com a ajuda, né, dos anjos, né, de quem está doando para a instituição, porque o AMBU, ele ajuda muito um paciente de ELA, gente, a gente envia em forma de doação mesmo, os equipamentos incomodados, mas a gente doa vários insumos, assim, para os pacientes também. Mas a gente também orienta ele a pedir isso pelo Ministério Público, orienta também no posto de saúde, né, ele com laudo médico, com os pedidos, né, pede para o médico detalhar a quantidade de fralda que ele usa, sabe, até cadeira de rodas, cadeira de banho, ele pode solicitar no CRAS ou no posto de saúde, e se encontrar essa dificuldade, a gente orienta ir no Ministério Público, né. A gente também, o que mais, gente? A gente auxiliamos na identificação de cuidadores, né, para tentar evitar sobrecarga de um único cuidador ali na casa do paciente, então a gente tenta conversar com a família toda, né, quando necessário a gente realiza uma avaliação social para diagnóstico, né, das necessidades gerais da família, né, então a gente ali é o paciente, mas a gente entende que todos ali que estão junto precisa dessa orientação, né, o cuidador, né, também, porque o paciente ele já é estrela, a gente já sabe que ele necessita, mas o cuidador ele é um papel importantíssimo na vida do paciente, e se ele é bem orientado, se ele também é cuidado, ele vai cuidar bem do paciente, porque ele tem que estar bem com ele mesmo. Então, se a gente também percebe a necessidade de que ele precisa de um psicólogo, né, ali para atender, para fazer uma terapia, para que ele fique bem, porque realmente não é fácil, né, é um choque a notícia da ELA, mas se ele vai sendo acolhido por toda essa equipe ali, ele vai conseguindo lidar com a situação de uma forma mais branda, né, com menos peso, com menos sobrecarga, né. Que mais? A gente realiza encaminhamentos ao judiciário, né, para obtenção gratuita de medicamentos, equipamentos, serviços de assistência domiciliar e materiais vitais para a sobrevivência do paciente, né, quando o governo nega o fornecimento, isso é muito de rotina mesmo do dia a dia, né, eu vejo muito isso com a Élica e o quanto a gente briga mesmo para conseguir isso para o paciente, e se a gente tem disponível na instituição, a gente empresta. A gente... Deixa eu Pode falar, perdão. te interromper um minuto, Priscila. Voltando um pouquinho para trás, eu vi agora só naquela pergunta da Raíssa, para quem que ela pede
se ela tem convênio, para quem que ela pede o aparelho de suporte à vida. Eu respondi que era para o convênio, que ela tem que tentar primeiro. E, em seguida, eu não tinha visto a doutora Silvana Alves Escarance, advogada, pois aqui, complementando a resposta do Jorge, quem tem plano de saúde solicita o home care ao plano de saúde. E quem se trata do SUS solicita ao programa Melhor em Casa, se cadastrando no EMAD, tá? Então, essa é a resposta mais correta. E a esposa do Randall Rodrigues tá, pois aqui também, Priscila, eu recebo 25%, o adicional de 25% da aposentadoria do meu esposo. Ouvi dizer que vai aumentar. Diz que temos que falar com a assistência social de nossa cidade. É verdade isso? Eu não sei te responder nesse momento sobre o acréscimo do valor. Eu sei que tem 25% de acréscimo no valor da aposentadoria, mas se houve alguma alteração nesse valor, me perdoe, gente, eu ainda não sei dizer. Talvez a Élica possa me ajudar. Mas qual que é o nome mesmo da pessoa? Perdão. É a esposa do Randall Rodrigues. Eu também não... Qual que é o nome da esposa dele, do Randall? Eu não tenho. Ela está usando a conta dele, eu não sei o nome dela. Mas eu duvido que haja um adicional maior que 25%. Eu não estou sabendo de nada. E o governo, até onde eu sei, está querendo cortar e não aumentar. Então, eu acho difícil acontecer isso, tá? Eu vou pedir para a esposa do Randall ela entrar em contato conosco, porque realmente eu peço perdão, eu até não ouvi falar sobre esse adicional. Tem os 25%, mas se houve alguma alteração, se foi para 30%, 31%, não sei. Eu peço que ela entre em contato com o nosso WhatsApp e também, porque tem dois, né? Tem o Procura da Ela 1, que é esse aqui o que eu tô, e tem um outro também que está com a Élica, que é esse aqui, para 11 9 7464 5661, né, no nosso horário de atendimento, 11, repetindo novamente, 9 7464 5661. Lembrando que a Élica atende das 13 às 17 e eu atendo das 9 às 14 no 94208. Me ajuda, Jorge, os outros 4 últimos. 0123. Isso, 94. Tá, 942080123. Esse é o que fica comigo. E o anterior que eu falei agora é com a Élica. De segunda a sexta, sempre nos dias úteis, né? A partir das 9, eu nesse número até as 14 e a Élica no outro das 13 às 17. Então, a esposa do Randall, por gentileza, entre em contato conosco. Ou então envie um e-mail. Que entrando no nosso site, no canto superior direito, tem todos os e-mails, tem os 2 WhatsApps, tem o telefone fixo da sede, que no momento não está tendo ninguém lá para atender, por conta da pandemia, mas tem todos os telefones, endereço, WhatsApp, e-mail, tem tudo lá. Logo que você entra no nosso site, o site é novo, foi inaugurado dia 21 agora, no Dia Mundial de Conscientização da ELA, faz 5 dias, vale a pena uma visita no site. E logo tem todos esses telefones com o nome de vocês direitinho, o telefone qual é da Élica, qual é da Pri, tudo bem explicadinho lá, tá bom? A Flávia está dizendo, vocês são maravilhosos, que Deus abençoe imensamente todos vocês. Gratidão, Flávia. A Fátima disse, já aconteceu comigo, o médico aceitou conversar com o neurologista, já a minha irmãzita não teve esta sorte. A Silvânia, pois, isso aí, Pri, Ambu é o salva-vida do paciente de ela. É isso mesmo, verdade, Silvânia. Obrigada, linda. Gratidão. A Fátima Rosário Ramos do Nascimento, pois eu sou do melhor em casa. Isso aí. A Cristina Bitarães Ribeiro, pois o governo está querendo cortar. Eu também estou com você. Não tem aumento nenhum, aí proposta de aumento nenhum. Eles estão cortando cortando, bobear para diminuir, não é para aumentar, não. A Michele Calino disse, meu pai tem ela, no momento não consegui
o medicamento dele. Faz 2 anos que descobrimos a doença. Eu vou falar uma coisa que a doutora Cari sempre fala e que a gente escuta, inclusive, nos simpósios internacionais. O Riluzol é um remédio que tem um efeito comprovado, mas é um remédio que você deve tomar quando você consegue ele gratuitamente. É um remédio que não deve ser comprado, ele não vale o valor dele. Porque eu achei numa farmácia, custa R$ 1.500, custa R$ 2.000, ele não vale esse valor. Se você é uma pessoa que tem uma boa condição financeira e pode dispor desse dinheiro, compre um Coffee Assist, pague sessões de fisioterapia com um fisioterapeuta especializado em esclerose lateral amiotrófica, compre uma bateria para o seu BP. Você tem muitas outras coisas para fazer com esse dinheiro. O Riluzol é um remédio que deve ser fornecido pelo Estado, e na falta deste fornecimento, que não deveria ocorrer, você pode brigar por isso, entrar com liminar judicial, enfim, falta dele, ele não deve ser comprado, não vale o investimento, o retorno não é tudo isso, não. Muito bom. É a Janaína, desculpa, Janaína, eu tinha me esquecido o seu nome. Ela falou que ela viu na internet. Janaína, aumento do adicional dos 25%, eu acho que é fake news, mas a gente vai olhar e te dar um feedback, manda uma mensagem para a gente e a gente vai conferir. Eu vou pedir para a Silvânia ou para a Lina ou alguém mais que estiver nos assistindo, Cristina, quem puder colar aqui nos comentários de novo os nossos telefones, o e-mail das assistentes sociais, o e-mail do contato, deixar tudo fácil aí para que eventuais dúvidas que a gente não consiga responder sejam resolvidas aqui o mais rápido possível, tá? A Márcia Potasso diz que são muito gratos à procura da ela e à Priscila, que nos ajudou tanto quando precisamos. Gratidão, Márcia, querida. Edson, um abraço em vocês. Um abraço em vocês dois aí, vocês são muito queridos. A Silvânia Alves, esse cara está dizendo que meu pai tomou o Riluzol por alguns meses, fazia mal para o estômago, e ele parou de tomar e não sentiu a diferença. Silvana, a gente sabe que eu acho que esse é um número que eu vou falar sem ter nenhuma estatística, mas pelo que a gente vê no grupo, eu acredito que uns 50% dos pacientes não tomem o Riluzol. Metade deles sente efeitos colaterais, sente enjoo, e o grande efeito colateral sério do Riluzol é hepatite, né, TGO, TGP, gama-GT aumentadas. Então, precisa de um controle, inclusive, para fornecer o Riluzol, você precisa levar os exames, hemograma e exames de TGO, TGP a cada 3 meses, porque ele realmente, para muitas pessoas, ele altera as enzimas hepáticas. Então, ele pode prejudicar. Eu estava falando das pessoas que têm boa condição financeira para não comprarem o Riluzol mesmo assim, e aí o Adilson aproveitou a deixa e disse assim: se você tem uma boa condição financeira, um anjo da procura. Muito bom, Adilson, gratidão. A Silvânia já colocou aqui todos os telefones, todos os celulares aqui, da Élica, da Priscila, o e-mail da assistência social, o e-mail do contato, o Adilson colocou o site, está tudo aqui. A Vanderleia acabou de entrar, deu boa noite, a Berlânia Olá, também. Vanderleia, boa noite. Então, pode continuar aí. Deu uma travadinha aqui na sua imagem, mas acho que está voltando. Pode continuar aí, eu vou deixar você falar aí de novo, retomar o seu tema aí. Tá bom.
Então, a gente, como eu já tinha falado anteriormente, né, que realizamos empréstimo e doações, por isso que a gente insiste aí nessa questão dos anjos, porque realmente são muitas pessoas e realmente carece, o governo às vezes, ou na maioria das vezes, né, gente, vocês bem que sabem disso, eles deixam a desejar, né, e a ela não tem tempo para ficar esperando, né, a gente fala que a ela tem pressa, e o quanto antes a gente correr atrás desse direito, desses acessos, melhor, mas nem sempre a gente consegue, né, pelo SUS ou ou às vezes até demora mesmo, alguns pacientes, ele faz o pedido de liminar, é lógico que tem que insistir, tem que ficar em cima, tem que ficar ligando, mas às vezes dependendo da cidade, às vezes é muito precário e demora, então aí a procura está aí mediando, né, nessa parte da assistência, empréstimos ou doações, por isso o reforço mesmo dos anjos, né, porque a gente está sempre enviando AMBU, os pacientes sabem disso, TOB, hoje a gente tem mais de 100 TOBs emprestados para aquele paciente que não tem a comunicação, né, a comunicação é tão importante na vida do paciente, do familiar, então, a gente hoje na procura tem mais de 100 TOBs emprestados e tem sempre gente buscando. É lógico, para quem tem condições, a gente orienta, geralmente os pacientes mesmo falam para a gente onde ele compra, ou então a gente fica sabendo de alguém, então se tem um desconto melhor de acesso, mas o nosso papel aqui a gente empresta, então para a gente fazer esse empréstimo, a gente precisa ter esse apoio aí realmente dos anjos, e a gente agradece muito aos que já nos ajudaram, os que continuam ajudando, assim, a nossa eterna gratidão para vocês que estão aí nos apoiando com os anjos, né, porque a gente quer, enquanto assistente social, o que a gente quer mesmo é ensinar para o paciente, orientar ele e dizer que ele, olha, aqui é o teu direito, você pode brigar por isso, né, porque a gente tem uma Constituição, né, que tem o nosso tripé de Seguridade Social, que fala de assistência social, saúde e previdência, né, e tem aí as leis municipais, tem também as portarias, mas tem coisas que às vezes realmente não chegam, então, por isso que é importante mesmo ter um laudo médico muito bem detalhado, com o quadro de saúde atual que o paciente se encontra, né, para que ele possa fazer esse reforço aí no pedido via Ministério Público. Algumas coisas pode pegar até pelo próprio posto de saúde. Dieta, por exemplo, às vezes a gente percebe que o posto de saúde, às vezes, deixa a desejar. Por exemplo, sei lá, um exemplo, tá, gente? É 30 dietas, aí o posto dá 17, fica faltando mais, né? Fica 13 aí faltando. Então, às vezes o paciente liga lá se a gente recebeu alguma doação, enfim, mas a gente orienta para que ele vá no Ministério Público, perdão, com o pedido aí da nutricionista, do médico, e faça esse pedido, né, para que realmente ele tenha esse acesso e esse direito dele, né. Que mais? A gente faz esse contato, né, de mediação com a equipe multidisciplinar, eu falei para vocês aí no início, contei alguns exemplos, alguns fatos que ocorreram, né, com o ventilador de suporte à vida, o Trilogy, o Astra, o TOB, que eu falei também. Às vezes nem sempre é o TOB, tá, gente? Às vezes tem tabelas simples que o próprio cuidador em casa, eles vão criando, né, e adaptando junto com o paciente, né? Alguma coisa para falar, Jorge? Sim, muitas vezes a gente vê que vem um problema de falta de laudo dos profissionais para os pacientes, né? Uhum. Falou, por exemplo, que o paciente precisa de 30 litros de dieta e a Secretaria de Saúde fornece a metade. Muitas vezes é de má fé mesmo, é porque não tem, fornece só parcial, mas muitas vezes o pedido já vem errado do Uhum. nutricionista. Então, assim, às Verdade, a gente vezes depara muito com isso. o profissional nutricionista às vezes não faz o pedido corretamente, não explica que a dieta que o paciente precisa é a dieta 1,5, é a dieta hipercalórica, Uhum. hiperproteica. Então, isso nós conversamos anteontem também com a doutora Silvana, da falta dos laudos
como eles são necessários para que o juiz dê uma decisão favorável. O juiz não sabe o que é esclerose lateral amiotrófica, não sabe como é que vive um paciente desses e para ele fica muito difícil julgar sem conhecer a doença. Então, aí entra a importância de laudos. E isso não deveria ser tão verdade quando estamos falando de uma secretaria de saúde, mas também né? Você faz um pedido de dieta e o pessoal da secretaria não sabe qual é a dieta correta para você, não sabe quanto você deveria consumir. Quem sabe isso é o seu profissional nutricionista. Quem sabe o aparelho que você precisa para é o seu profissional fisioterapeuta especializado em doença neuromuscular. Então, você precisa ter bons laudos, porque são esses laudos que vão nortear esses pedidos para a Secretaria de Saúde e, eventualmente, depois uma liminar, eventualmente, a mesma coisa para o seu plano de saúde, para um eventual home care, para que tudo dê certo. A gente às vezes reclama que as coisas não vêm certas, mas às vezes é porque você não, né? Mas sim os seus profissionais não souberam solicitar elas corretamente. A gente eu tenho visto pelos atendimentos, conferindo os atendimentos que vocês prestam, eu vejo muito isso. Às vezes o problema é que não foi solicitado corretamente, né? Então isso é um gargalo que a gente vê que faltam os profissionais que atendem os pacientes saber solicitar corretamente para que o paciente receba o que é seu por direito. Verdade. Verdade, muito importante essa observação, Jorge, sobre os pedidos, sobre os laudos. A gente se depara muito com isso no dia a dia. Eu e a Élica lida com isso o tempo inteiro, né? Assim, nós somos uma equipe, né, na procura, não é só assistente social, a gente sempre está se comunicando com nutricionista, com fonoaudiólogo, com fisiorrespiratória, motora, médico neuromuscular, né, advogado, psicólogo, até administrador, se for possível, com todos, gente. Por exemplo, com quem dá assistência da parte de tecnologia, com TO, né, que é terapia ocupacional, enfim, é uma equipe grandiosa mesmo, porque a gente sabe que todos esses profissionais, eles são de extrema importância na vida do paciente. Na realidade, a gente é um corpo, né, junto. E, então, assim, essa questão do laudo médico, por exemplo, bem detalhado, com os pedidos, né, porque se o paciente ele necessita de fralda, isso tem que estar lá no pedido, né, de repente, às vezes, até junto o pedido do médico, da nutricionista, com do fisioterapeuta, né, Jorge? Porque, assim, vamos supor, se ele coloca lá CIDG12.2, né, doença do neuromotor, mas é importante que tenha, eu sempre falo assim, que tenha doença paralisante, irreversível, incapacitante, que não tem cura, o uso é contínuo, né, por exemplo, da medicação, ou se já foi pedido o BIPAP, ou de repente de algum equipamento de sobrevida, como um TOB, ou um Cough Assist, que a gente sabe que o Cough Assist, né, que é o assistente de tosse, ele ajuda muito, o AMBU, que tenha todos esses itens, né, e como que o paciente se apresenta, gente, paciente, eu falo para vocês, nunca tenham vergonha, quando vocês chegam na sala do médico, ou do nutricionista, ou até mesmo quando vai procurar nós, assistentes sociais, tragam tudo, para a gente desenhar junto, né, porque a gente constrói isso junto, né, como você se encontra, o que está precisando, porque aí a gente desenha tudo isso para que realmente não fique a desejar, né, esses pedidos, né, Jorge, é importante demais mesmo, tudo muito bem detalhado, né, pedido, assim, ter uma extrema atenção nisso, porque na hora que você vai pedir isso, que seja no posto de saúde ou na secretaria de saúde, por exemplo, às vezes o paciente, ele está numa cidade, ele vai passar em consulta numa outra, né, aí já não tem atendimento, porque todos os meios de serviço, por exemplo, estão esgotados, aí eu entro agora com o TFD, que é uma portaria federal,
concedido pelo nosso governo federal, que o paciente que não tem um médico que atende ele no seu município, e lá todos os meios de saúde estão esgotados, dependendo de uma distância, não lembro bem agora, quem puder me ajuda, se lá de 50, a partir de 50 quilômetros ele tem esse carro que a prefeitura da cidade disponibiliza, ou até mesmo passagens aéreas para o paciente e para o acompanhante desse paciente. Agora, a consulta tem que estar agendada, aí daí manda, vai na Secretaria de Saúde do município e ele vai lá, viaja para outra cidade. Ele não precisa tirar do bolso dele. O governo, ele tem que pagar, porque se não tem um médico que está atendendo lá no SUS, esse paciente, ele vai passar no outro município, o governo federal que custeia isso, né? A passagem que seja aérea, que seja o carro que a prefeitura disponibiliza, não sei, todos os meios de transporte, eles se responsabilizam por isso, né? E se for necessário hospedagem, alimentação também, e junto com o paciente, né? Então, assim, por isso que é importante que ter tudo isso detalhado, porque na hora que você pede, se tiver alguma negativa, qualquer coisa, você tem como contestar, porque está tudo muito bem desenhado, né? E se não, fica a desejar, tem que voltar no médico de novo, volta no nutricionista, né? E fica aquela situação cansativa mesmo, né? E o paciente não, e o cuidador não pode ficar. Por isso que a gente fala mesmo tudo, todos os direitos, a gente sabe que é muita informação, a gente procura ser cauteloso, realmente escutar tudo que ele está trazendo, a gente pede para documentar, para que a gente possa desenhar isso com a nossa equipe, delimitando e ver ali no que a gente pode ir construindo para que ele venha tendo acesso, né, a esse direito deles. Alguma coisa? Desculpa, eu vou falando aqui, mas, gente, pode falar, Jorge. Não, nada. Eu vou só ler um pouquinho mais de coisas que foram escritas aqui. A doutora Silvana, ainda falando do Riluzol, falou que as pessoas não podem mesmo comprar um medicamento tão caro diante de uma coisa tão impactante. A Michelle falou que aceita doações. A Lina colocou aqui todos os dados novamente, tanto os seus quanto da Priscila. A Loi Belinha falou que tomou Riluzol por 13 anos, um dia acordou muito mal, teve 2 pancreatites seguidas, que quase custou a vida. Há 3 anos ela parou a medicação. A querida Andréia de Araújo, presidente da Arela do Rio Grande do Sul, está nos assistindo e nos prestigiando. Obrigado, Andréia, querida. A Silvana, a doutora Silvana, a advogada que fez conosco a live antes de ontem, está dizendo aqui, o nutricionista precisa justificar com o máximo de detalhes a necessidade de proteína e calorias que o paciente necessita por dia. Explicar os danos que ocorrem se faltar alimentação em um relatório médico. Muito bem explicado, obrigado. A Élica está colocando à disposição para responder por escrito aqui alguma dúvida que esteja ficando. Se precisar, ela está aqui à disposição. Então, gratidão, Élica, por favor. Conforme vai aparecendo aqui alguma coisa que a gente não consiga responder, a Élica já pega aí, Élica. A gente já passa a bola para você, você já responde aí por escrito, caso você saiba. A Silvia Souza está dizendo que em Recife, mesmo com mandato judicial, a prefeitura se nega a fornecer dieta. Nossa. É uma saga. É impressionante, né? Com mandato judicial, liminar, é uma coisa inacreditável. Luiz Freitas falando do aumento, vencimento de aposentadoria, ontem recebi esta lei que eu deveria correr atrás. Me disseram que estão conseguindo eliminar para outras doenças raras. Só estou repassando, não consultei ninguém ainda. Ô, Élica, é a segunda mensagem que a gente recebe, se você puder verificar, é que o aumento, que o adicional de 25% das aposentadorias será majorado, vai ter um aumento. Eu falei que eu não acredito nisso. Eu acho que o governo está cortando, mas 2 pessoas falaram que receberam mensagem com essa informação. Se você puder verificar e depois responder, é para o Luiz Freitas e
para esposa do Rondon, né? Para Janaína. São essas duas pessoas. Essa é uma pergunta que nós não conseguimos responder. E se você conseguir, então, a gente agradece. Ele colocou aqui até depois eu vou voltar aqui. O Silvano escreveu: peço para o juiz que estabeleça uma diária de R$ 5.000 em cada dia de negativa, viu, Silvia? Aí sim, eu quero ver eles não darem. Mesmo. Eu estava pedindo do secretário de saúde, viu? Aí eu queria ver se ele não dava, mas a Jacinta escreveu: de quanto em quanto tempo deve retornar ao e se precisa fazer avaliações periódicas no paciente. No nosso caso, faz 2 anos que meu pai não retornou no Hospital das Clínicas. Como eu não posso... Eu vou tirar um pouco o seu microfone, Priscila, que está vindo muito barulho daí. Peraí. Tá. No nosso caso, faz 2 anos que meu pai não retornou no Hospital das Clínicas. Como eu não posso opinar e não quiseram minha assinatura e nem a ida com eles ao médico, só fico vendo a evolução da doença. E ele já perdendo os movimentos, sem fisioterapia, sem nada, já caiu 2 vezes. A primeira quebrou a tíbia esquerda e agora no domingo caiu de costas e está com dor. Meu filho que o levanta e o ajuda, fazemos o que podemos, mas fico preocupada. Ele tem ela familiar, somos 4 irmãos, meu pai tem 74 anos. Jacinta, mais do que levar ao médico de X em X período, ele precisa de tratamento multidisciplinar, né? Ele precisa de uma TO para ver a cadeira de rodas, ele precisa de fisioterapeuta respiratório, ele precisa usar o AMBU, ele precisa de um fisioterapeuta motor, ele precisa de nutricionista. Isso tudo, um paciente de ELA precisa desde o diagnóstico. Então, não é o fato dele ir ou não ir ao neurologista, ou ao Hospital das Clínicas, uma vez por ano, ou cada 6 meses, ou durante 2 anos, isso não vai mudar em absolutamente nada. Ele precisa iniciar imediatamente o tratamento multidisciplinar. É isso que ele precisa, tá? Inclusive, você está dentro do grupo da Procura assistindo essa live, e se você vê no grupo, logo que você entra, tem marcado avisos, tem 6 ou 7 avisos no grupo, você clica para visualizar, tem um aviso que chama Você Sabia, e lá tem tudo explicadinho o que o paciente precisa, item por item, como é que ele deve ser tratado, todos os itens, com nutrição, fisiomotora, respiratória, TO, psicologia, neurologia, todos os itens que o paciente precisa, desde o diagnóstico, fala de tudo, de gastrostomia, de ventilação mecânica, de traqueostomia. Então, leia lá, e se ele tem ela familiar, tem mais risco de ter outras pessoas com ela na família. Então, também se fala de exame genético, de tudo isso, tá bom? Eu vou continuar aqui. O Luiz fala da lei, uma lei de 91, mas eu não vou ler a lei toda aqui, porque é longa. A Rita fala que essas lives têm sido um presente para nós. A Jacinta diz que meu pai faz uso do Riluzol, recebe do governo da farmácia de alto custo. A Janaína diz que live maravilhosa, tão importante ter esse conhecimento, gratidão. A Élica já respondeu, diz que não tem conhecimento disso, mas vai verificar. O Adilson diz que tem que fazer uma live com a Élica, uma pessoa muito abençoada por Deus. Verdade. Tem sim. Vamos ver se a gente marca uma live com ela, para falar de alguns outros assuntos que não foram abordados hoje.
Nós vamos ver sim, vamos combinar uma data para fazer essa live com a Érica. Sim, era para a Érica estar conosco. Legal. Ela teve um problema com o notebook, descobrimos que o notebook, a Procura tem um notebook que está com a Priscila, a Érica ia usar o notebook dela e o notebook apresentou um problema no microfone. Então, nós tínhamos a imagem dela, mas não tínhamos o som. E aí não conseguimos que ela entrasse junto conosco. Tá? Por isso que ela não está participando junto com a gente. Então, espero que em breve a gente faça uma com ela, para ela não deixar de participar, já que todos os nossos profissionais participaram. A doutora Silvana está dizendo, cuidado com os recebimentos de correspondência, falando de aumento de benefícios de aposentadoria nesses tempos de Covid, pois os golpes estão muito em alta e na moda. Não passem seus dados cadastrais para desconhecidos que trazem essas notícias que parecem notícias falsas. É isso aí. A Raíssa, pois, obrigado, Jorge, obrigado, doutora Silvânia, pela resposta anterior. Gostaria também de saber se é verdade que existe isenção de IPI para aquisição de veículos que não será conduzido pelo paciente. Não sei se você sabe responder isso, mas me parece que isso depende de estado para estado, eu não tenho certeza. Você sabe, Priscila? Sobre o que, perdão? Pode repetir, Isenção Jorge? de Desculpa. IPI, sim. Isenção de IPI na aquisição de veículos quando o condutor não é o paciente, ou seja, no caso do paciente de ela, que ele não conduz o veículo, se tem isenção de IPI para ele na compra do veículo. Olha, essa pergunta, se é para uma pessoa que, o cuidador, no caso, o carro seria comprado no nome do paciente, não entendi. Acho que eu não vou saber responder essa pergunta, eu peço ajuda para a Élica. Tá, então a Érica vai responder. Essa parte de impostos, IPI, imposto de renda, é um pouco mais delicada. Na verdade, nem a É doutora porque Silvana, que é advogada de saúde, nem as assistentes sociais, isso é uma coisa mais de tributarista. complexa, e é É, complexo, porque vai muito da renda da pessoa, tem que ver tem toda uma conjuntura, né, então tem que ver o que, e enfim, muitas é de pessoa vezes para pessoa. a isenção dos impostos variam de estado para estado, de cidade para Também. cidade. Então tem que ver tudo isso. A Dilma Moura está respondendo que tem direito à isenção do IPI, sim. Eu só não sei, Dilma, se é no Brasil inteiro, é só essa a minha dúvida. Mas pode ser que sim. Ou talvez o IPI é isento no Brasil inteiro e o ICMS é que varia de estado para estado. Acho que é isso, viu? Acho que IPI Uhum. sim, tem no Brasil todo a isenção, e a isenção de ICMS, quando o condutor não é o deficiente físico, varia de estado para estado, tá? Eu acho que a resposta correta é essa. A Janaína está dizendo, Priscila, meu BIPAP chegou na segunda-feira, graças a Deus. Mas o fisioterapeuta que veio instalar disse que todo ano tenho que renovar o pedido deste BIPAP. Este procedimento é comum? Olha, que todo ano tem, essa daí eu não conheço, para mim, desculpa, é inédito, que todo ano tem que renovar o pedido do BIPAP. Eu também nunca ouvi isso, não. Élica, meu É, amor, me ajude, eu não, é sério, eu não, para mim é inédito, assim, que todo ano tem que renovar o pedido do BIPAP. então, Eu sei que tem essas a coisas. manutenção, que o físio vai na casa do paciente, eu acho que de mês a mês, né, para ver o filtro, para ver como é que está a parte mais técnica do equipamento. Agora, que ele tem que todo ano renovar o pedido, aí a Eu gente, acho, agora eu não lembro disso nesse momento, me perdoa. não, Eu não, eu acho não. que tem mais. Se você estiver usando um aparelho respiratório e alguém vem retirar ele, isso aí não tem como, não tem como. Isso não existe. Eu não sei qual é o caso aí, qual é a Secretaria Municipal de Saúde que forneceu,
mas ninguém pode tirar um BIPAP de um paciente que está usando do Estado, que o Estado forneceu, é tirar do paciente porque ele não renovou o pedido. É praticamente uma tentativa de homicídio, isso, não tem jeito. Meio A Jacinta estranho, né? pôs Nunca vi gratidão. isso, não. A Jacinta pôs gratidão, sim, tem um tio mais novo que tem, ele é 10 anos mais novo, já tem um sobrinho. O que eu escuto em casa é que tem que esperar a evolução da doença para se tomar todas as providências, mas me dói. Sei que falta, precisa de mais, por isso participo aqui, pois quero aprender e compreender. Deus abençoe. A Dilma falou que a isenção você também é no Brasil inteiro, e a Raíssa Castro agradeceu. A Janaína disse que ele virá mês a mês e que em junho de 2021 ela terá que refazer o pedido. Janaína, isso não existe. Agora, por via das dúvidas, você confira na Secretaria de Saúde do município que forneceu para você, mas isso não existe. A Fátima está dizendo que de 6 em 6 meses a empresa troca o aparelho para fazer a manutenção. Isso é outra coisa. Agora, refazer o pedido do aparelho, pedir outro aparelho, isso não faz o menor. A Kátia Guarnieri está dizendo, existe a possibilidade de pedido de desconto da energia pelo uso do BIPAP? Essa parte de desconto de energia elétrica pelo uso de aparelhos como BIPAP, Trilogy, existe sim, mas cada concessionária tem o seu critério. Então, você precisa ligar para a sua concessionária de energia, que atende a sua cidade, e ver se lá tem esta condição ou não, tá? E mais importante do que isso, que vale para o Brasil todo, é o cadastramento como usuário, eu não me recordo o termo, que usuário que tem necessidade vital da energia elétrica, para que quando haja corte de energia, ela volte prioritariamente em quem usa tipo os aparelhos respiratórios. Isso, porque... Mas você está falando de desconto na conta de luz, na energia? Isso, ela perguntou de desconto na conta de luz para quem usa BIPAP. Tem uns critérios, às vezes eles têm a questão da renda do paciente. Isso. Eu não sei se encaixa todos, mas tem que ver uma questão da renda mensal, renda per capita, tem uns cálculos, tem umas coisas assim. Então, é mais específico e varia de município a município também. É isso que eu falei, depende da concessionária, para saber se fazer hipossuficiência financeira, tem vários critérios, mas é melhor ligar na concessionária para saber o critério daquela concessionária, porque isso não é padronizado, não. Isso eu tenho certeza. O que é padronizado é você comunicar, sim, e se cadastrar como pessoa que usa ventilação mecânica para caso da falta de energia elétrica, ela ser religada prioritariamente na sua residência. Sim. Isso sim, é importante porque ela vai evoluindo, você cada vez vai usar o BIPAP por mais horas por dia, pode chegar uma hora que você use 24 horas por dia, às vezes o no-break aguenta 2, 3, 4 horas, e às vezes pode faltar energia por 12 horas, por 18 horas, e aí você tendo esse documento, preenchido já esse cadastro junto à concessionária de energia elétrica da sua cidade, você vai ter um atendimento prioritário, eles vão tentar resolver sempre prioritariamente aonde está a sua residência, e é um problema a menos que você vai passar, tá? A Eugênia Colasso disse que acredito que seja, ainda respondendo a história do BIPAP, acredito que seja atualizar o relatório para justificar a continuidade da manutenção do aparelho na residência. E a Graziele Caberlin falou, aqui em casa temos que a cada 3 meses um relatório médico atualizado para dar continuidade no atendimento. Aí sim,
A Graziele Caberlin pode que o desconto na energia elétrica é só para paciente de baixa renda. E aqui também a Graziele pôs que para o cadastro de atendimento domiciliar na conta de energia precisa um relatório contendo todos os aparelhos que o paciente usa, além da hipossuficiência financeira. Como eu falei, isso depende muito do concessionário de energia elétrica, tem várias questões que tem que entrar para serem avaliadas, né? Tem mais algum item aí, Priscila, que você ainda não abordou, que você queria abordar? Deixa eu só dar uma verificada aqui. Que a Élica, ela compartilhou um texto, né? E eu queria ver se está... basicamente já eu li alguns trechos e cheguei a contar alguns relatos aqui no início da live, né? Sobre o nosso trabalho lá no dia a dia na instituição. Tem alguma outra pergunta que chegou aí? Não. Só está chegando agradecimento da Kátia, da Janaína, e acho que é só isso mesmo. Nós já estamos praticamente com 1h30 de live. Eu queria reforçar para vocês que amanhã nós temos a live da doutora Ana Lúcia Chiappetta, com mediação da doutora Tamara, são as nossas duas fonoaudiólogas, amanhã às 8 horas da noite, aqui no nosso grupo da Associação Procura da Ela. O tema é gerenciamento da deglutição em indivíduos com ela. É um assunto muito pertinente, porque é uma dúvida sempre muito pertinente, esse gerenciamento da deglutição, como o paciente engole, vai se falar também da saliva, da cialorreia, enfim, um assunto bastante pertinente. A doutora Ana Lúcia Chiappetta, a aula dela é extremamente didática, é uma professora nata, então vale a pena assistir a live amanhã. E como eu falei, amanhã é um dia muito especial, amanhã é o dia que a Associação Procura da Ela completa 7 anos de vida. Então, esperamos todos vocês aqui, nós vamos ter essa live e vai ser uma noite especial. E tornamos a convidá-los a serem um anjo da procura. A campanha está disponível no homepage do site, procuradaela.org.br. Lá você pode se tornar um anjo, ajudando a associação com qualquer valor, pode ser R$ 10 por mês, pode ser R$ 20, cada um ajuda com quanto pode ser mais, quiser ajudar com R$ 1.000 por mês, a gente vai ficar muito agradecido. A partir de 10 você já pode ajudar. E eu falo, a gente tem 25 mil pessoas nesse grupo. Se dessas 25 mil, se 1.000 ajudarem com 10, o nosso problema está resolvido. Verdade. Né? Então, O Jorge. vocês, sim. Não, concluí então. Eu só gostaria de finalizar algo e... Pode falar, não, eu acabei. Pode falar e depois eu só me despedir. Tá. Para dizer a todos, né, e a todas que estão aí assistindo a nossa live, que se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco nos telefones que a gente informou no início da live, eles estão disponíveis no nosso site, né, que são os horários de atendimento de segunda a sexta, das 9 às 17, lembrando que das 9 às 14 eu fico no número que começa com prefixo 94208, né, DDD 11, e a Élica, aí você tá com outro da Élica aí agora para passar? Mas eu pego os dois rapidinho aqui, ó. Você fica no 942080123 e a Élica fica no
97444566. Isso. Aí também tem o nosso e-mail, né? E aqui nós estamos assim à disposição para acolher, orientar, informar, encaminhar, né, aos acessos de serviço de saúde, serviços públicos, em relação aos direitos de vocês, pacientes, né, contribuindo também com a família, junto com a nossa equipe, e a gente está aqui para abraçar a todos mesmo, que vocês não deixem se precisarem, realmente busquem, e porque é importante mesmo esse papel, né, do assistente social junto com vocês, né, principalmente nas mediações. A gente sabe o quão complicado é e quão difícil também é. Então, assim, a gente está à disposição, e como eu falei no início da live, que somos pétalas se unindo e formando o girassol, né? E a minha imensa gratidão a todos e a todas que assistiram a nossa live. Eu peço perdão, assim, se ficou alguma coisa assim que vocês não entenderam, por favor, por gentileza, que a Élica não estava aqui comigo, e seria tão especial se ela tivesse. Infelizmente teve esse problema técnico, mas eu agradeço imensamente ao Jorge, a credibilidade, né, a Cris, a toda a família Procura, né, por acolher e ter agora o serviço social junto com vocês. Está sendo lindo demais esse trabalho e muito gratificante estar Para aqui mim também. junto. É muito gratificante ter você e a Élica trabalhando na Procura, porque vocês literalmente vestiram a nossa camisa e, é, e tem somado muito a toda essa equipe que trabalha conosco e tem sido muito proativas. Eu tenho tido um retorno muito bacana dos pacientes, dos familiares que buscam o serviço social, que tem sido um serviço social diferenciado, muito ativo, muito que tem brigado pelos pacientes, que tem ido atrás, que liga na secretaria, que vai atrás, que liga na Secretaria de Saúde, que briga, que põe Nos hospitais, tudo. Briga no hospital, que briga no hospital pelo paciente, enfim. E é essa a cara da Procura mesmo, e é isso que a gente quer, porque eu digo que nós não somos uma associação de profissionais de saúde, não somos uma associação de médicos, nós somos uma associação de pacientes, uma associação de familiares de pacientes. Nós somos uma associação diferente, nós somos uma associação que é voltada para o paciente, formada por pacientes. Tá bom? Nós somos uma família. É isso mesmo, é a família Procura da Ela. Então, Priscila, muito obrigado pela sua participação hoje, foi excelente. Você deu conta do recado, fique tranquila. Gratidão. Aí com a Estava um pouco preocupada. Então, fique tranquila que foi tudo ótimo, tá bom? Muito obrigado. Gratidão. E eu queria aproveitar para agradecer a todos que ficaram conosco hoje. E amanhã tem mais. Amanhã, fonoaudiólogos. Tá bom? Obrigado, gente. Até amanhã e boa noite. Tchau, gente. Gratidão, gente. Tchau. Gratidão.